Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos. Mais um podcast Doutor Pode. E eu estou aqui com meu querido amigo e apresentador que está apresentando junto comigo esse podcast, Doutor Neto. Opa, Ei. muito bem. Muito prazer, gente. Sou o Dr. Neto Borg, sou médico titulado pela Associação Brasileira de Nutrologia e é um prazer imenso estar dividindo esse podcast com você. Eu me sinto honradíssimo com esse convite e vamos aprender muito com essas duas hoje, né? Vamos aprender com Exatamente. você. Né? Ele é o meu Todos braço vamos. direito, tá, meninas? E eu estou aqui com mulheres incríveis, sensacionais, lindas, maravilhosas. Todas. Gabi Fontinelli, Olá, Fontenelle, mas todo mundo fala Fontenelle. Fontenelle, tá tudo certo. Que já trabalhou comigo há anos, né, amiga? Sim. Nossa, a gente tem muitas Na histórias. Record, muitas Comunicadora, jornalista, palestrante, apresentadora, viciada em esportes, qualidade de vida, corpo, mente, espírito. E também você dá treinamento de comunicação, né, amiga? Sim, olha só, gente, eu tinha muita dificuldade de me comunicar antigamente, para estudar, para me concentrar, que é uma pauta que nós temos que falar aqui bastante, de Opa. TDAH. E eu falei, gente, eu posso, e quem tem TDAH ou foca tudo ou nada, né? Então, nesse meu tudo, eu Exato. aproveito bastante para estudar, para aprender, e estou ensinando bastante as pessoas a terem uma comunicação eficaz e, tipo, me achando mesmo, gente, porque eu não tinha, a minha comunicação era péssima. Eu acho que se eu Ai. conseguir, todo mundo consegue, eu explico isso com bastante autenticidade, com bastante storytelling, que dá para destravar o medo de falar em público. Amiga, eu não conseguia entrar em palco, ao vivo. Isso que eu tô fazendo hoje aqui, pra mim, é uma vitória muito grande. Eu não conseguia nem falar, eu me tremia inteiro. Eu era... Que chegava, já legal. ficava- Gente, tudo é a prática. Tudo e é a gente prática, né? relaxar, esquecer o Esqueceu. julgamento e ser você, Ah, pronto. exatamente. Cada um tem um jeito, a gente tem que ser leve. E a doutora Rebeca, maravilhosa. Ela treina na mesma academia que eu. Quando ela chega, eu vou até embora. Eu falo, "Não, olha essa mulher Parece. maravilhosa, bronzeada, linda. Ela é médica ginecologista, especialista em reposição e implantes hormonais. Gente, é que eu sou meio cega. Terapia- Tamo junto, Dani. Terapias injetáveis e longevidade. Isso aí. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Você é Bom, maravilhosa. Prazer enorme E esse estar aqui. assunto Obrigada é bem pelo polêmico, convite. porque a gente, né, a É. mulherada tem bastante A gente dúvidas precisa falar sobre mais isso. nisso. Com sim. certeza. Exatamente. Gabi, como você chegou a... Você começou a sentir como se os sintomas da menopausa? Não, na verdade, ainda não. Espera, Ainda não. calma, É, graças então, a calma Deus. que eu quero ter Porque- filho, Calma que tá Não, porque chegando. ontem me falaram assim, não, a Gabi quer Nós falar de temos- menopausa. Não, é porque é muito importante a gente abordar esse assunto, porque Sim. minha mãe está sofrendo muito, ela tem 56 anos, né, o climatério começa, me corrija, com 35 anos? Por Pode aí. ser o climatério, a Por gente já aí, começa a ter os não, sintomas. Começa com 35 anos 35, mesmo. pode ser que eu por já esteja volta no de 35. climatério. Sim. Mas a minha TPM é insuportável. Eu já saí da Record, já fui para Portugal, aí nós estamos morando juntos já faz o quê? Um ano. Eu falei, se eu não colocar um implante, filho, não vai durar uma semana. Você não vai aguentar ficar comigo. Na verdade, Gabi, você E olha bem- que eu sou super tranquila, tudo, mas na TPM esquece. quando você fala assim, que você tem uma TPM insuportável, me permita dizer que talvez você tenha algo que nós chamamos de transtorno disfórico pré-menstrual, que Meu que é Deus. uma doença mais grave do que o que nós chamávamos antes de TPM, entendeu? É algo que, assim, que algumas mulheres matam neste período. Ó, É grave. Não tem não, tá É ligado? grave. É grave, tem que ser tratado Meu mesmo. Assim, Deus. é um transtorno grave mesmo. Mas aí como você faz essa anamnese para saber se a gente já tá nesse... Não, assim, a gente. É uma assim, mudança de primeiro, humor, né? né? Você me pergunta o quanto isso muda a sua vida, Uhum. a sua qualidade de vida, o quanto isso afeta as pessoas que estão em volta de você. Então, geralmente, eu sempre peço, se você é casada, eu sempre peço para numa segunda consulta, traz tua mãe ou traz teu marido, traz alguém, porque você consegue quantificar muito bem quando você traz outra pessoa que convive com você. A outra Porque pessoa... ele vai falar tudo Exatamente. que você... Geralmente nem o marido vai imagina. falar, né? Quanto isso afeta O o ambiente relacionamento. que você vive. Às vezes a gente tá perguntando para paciente, como é que é, o marido tá do lado. É insuportável. Insuportável. Então, É isso que eu é falo. porque fazer consulta Sua com louca. casal
eu faço muito, não só por causa desse Aham. motivo, mas menopausa, climatério, vários motivos. É legal porque ambos, às vezes, um contradiz o Verdade. outro, porque o outro muitas vezes não tem noção do Não tem uma quanto ele está autopercepção, né? causando transtorno na vida do seu parceiro, Aham. entendeu? Então é bom. Às vezes é como se fosse uma assim, terapia de casal Mas mesmo. é mesmo. E Sim. você se Legal. resolve um monte de coisa. Tipo, reposição hormonal, implante, Eu né? tenho gestrinona. Muitas vezes você faz implante na mulher, ela tá voando. Aí depois ela começa a reclamar do marido, porque o marido não está acompanhando ela. Aí É eu falo, verdade. traz o Caramba, traz o marido. marido. Aí o marido começa a ouvir e a entender que ele também precisa de ajuda, porque Ajuda. o homem tem mais dificuldade Muito mais. de procurar ajuda, porque Porque ele você- acha que Caramba. ele é menos homem por estar Mas precisando você de consegue ajuda. fazer essa reposição no homem também? Também. Aí faz Eu com faço testosterona. assim, eu não me promovo, não faço anúncio, propaganda de que eu trato homens. Uhum, Eu faço assim, eu trato o casal. sim. Quando eu trato ela, a minha assim, Sim. paciente, que já é minha paciente, que ela confia em mim e tudo mais, e que ela traz o marido, eu trato o marido, entendeu? Ótimo. Que É nessa legal. situação. Isso é muito legal. É. Eu comecei a usar implante há uns 9, 10 anos atrás, mas eu coloquei o primeiro implante para não engravidar. Caramba. É, então. Ah, Eu usava anticoncepcional, só a sim. pílula. E hoje virou uma. Todo mundo tá fazendo essa reposição hormonal. Quando você descobriu que você precisava colocar um implante? Eu sempre usei anticoncepcional, que era aquela pílula de 35, péssima. Nossa. E eu descobri sobre o implante o que há 4 anos atrás, eu não sabia. Aí eu usei o Implanol, muita queda de cabelo, chip da beleza, nada, né? Nossa. Celulite, porque é progesterona sintética. Exatamente. Então, assim, a minha TPM diminuiu bastante, Eu não menstruar faço e plano tal. assim. E eu desconhecia do outro, da Eu gestrinona. convenço as minhas assim, pacientes que querem fazer Implanon a fazer. Não, e quando Gestrinona. coloca, pelo menos eu Gestrinona. fiquei uns 6 meses surtada, a TPM, tipo, Piorou. falei, piorou. Progesterona. Falei, gente, que loucura. E sintética. Aí eu fiquei, 3 anos, aí agora eu estou com a gestrinona, que é... Que é uma maravilha. Gente do céu, eu acordo 4h30 para ir treinar, eu não Olha, paro, olha, tô maravilhosa. olha a disposição. Claro Que é que uma ainda maravilha. tem, que eu O que tenho tá alguns acontecendo com a sintomas. minha, gente? A minha Amiga, não tem Mas essa não deve ser por disposição. causa do tempo? Pode ser, faz muitos anos que eu uso. Mas você, Porque faz Você 6 tá com o meses que eu implante em coloquei. atividade? O seu é o É, definitivo? mas ou o meu implante O é teu é aquele que qual? tem O a de um ano? borrachinha, não O de é um ano? aquele mas que você o fez corpo ajuste absorve. de dose? Agora eu não lembro. Às vezes precisa fazer ajuste de dose. Pode ser. Estrogênio, contexto, né? É, o meu Às é vezes- gestrinona, testo e Estradiol. estradiol Então, Estradiol. pode ser só ajuste de dose. de dose. Quanto tempo que você fez, Dani? Ai, as meninas estavam com 2 meses de idade. Eu falei, não quero mais engravidar, Porque doutor, coloca esse isso. implante, Então já faz uns Não, a última vez que 10 você anos. fez. A última A vez que última você vez fez. eu coloquei em novembro. Novembro agora? Aham. não, Então, às vezes esse é ajuste implante mesmo. é incrível, entendeu? É Sim. incrível e é o único implante que, assim, é contraceptivo, o único. Uhum. O implante de 6 meses não é contraceptivo. Só Só de um esse ano. é. Só esse de É, um eu ano coloquei é. de um ano. Somente. Só isso. E ele é muito bom mesmo, incrível. Deve ser só ajuste de dose. Muitas das minhas amigas reclamam exatamente disso que a Gabi Muita acabou de espinha, falar. eu tive que tomar Espinha, medicação. cabelo, Retenção. retenção. Só que hoje, como eu tenho, né, a Madá, nossa patrocinadora, nós temos vários tipos de produtos que você pode, principalmente na espinha, porque eu usava o da espinha. Então, todo mundo, quando Aham. reclama, eu falo, mas eu usava uma cápsula e nunca tive problema com espinha. Então, queria ouvir, né, de vocês, o que poderia fazer até mesmo para explicar isso para as pessoas, Sim. que elas podem É. colocar o implante, mas tem outras formas de você não Diminuir os efeitos colaterais. Mas é que eu pensei, é tanto hormônio, já tenho hormônio, eu vou ter que tomar medicação. Tem várias questões aqui, Mas né? é que é natural. Hoje, O que eu tomei não foi manipulado, a maioria é natural, né? Sim. Sim. Uma estratégia que eu uso muito no consultório para paciente que já fez implante, está tendo efeitos colaterais, eu uso Serenoa repens, o tríbulos não, perdão, Serenoa repens, o long jack, que podem ajudar nessas questões, e às vezes eu manipulo o aldactone, que é um natural. Foi o anti... Adaptone Sim, é legal. também.
que ele é antiandrogênico, né? Isso Ele vai mesmo. competir com os receptores de DHT, que é quem vai te dar acne, queda de cabelo, Queda de enfim. cabelo, exato. Mas, doutora, você tem uma experiência muito melhor que doutora. eu na questão de implante. Vamos ver se a gente vai concordar Vamos nisso. lá. Acredito Não, que sim. Isso que você falou, eu concordo Não já. é? Sim. Mas o que eu vejo muito na minha prática, às vezes é paciente também com muitos efeitos colaterais, Dani, de implante, vem de outros médicos, mas as doses, a hora que você vai olhar, vai avaliar, são doses São altíssimas. doses altas. São doses que às vezes a pessoa não tinha nem necessidade de ter Isso feito, é uma não questão também, Acho concordo. que a minha foi alta. Mas tem uma outra questão que é mais grave e eu acho que vem em primeiro lugar sobre efeito colateral. Quem faz muito implante, né, nós temos uma grande comunidade médica que faz muito implante, a gente fala muito uma assim, frase famosa: gestrinona não é para quem quer, é para quem merece. Então, isso aí. assim, né, gestrinona, para uma paciente usar, ela tem que merecer. Gestrinona é um implante incrível, mas se você tiver inflamada, você vai ter mais efeito colateral. Então, Olha, isso é muito para ficar o mais importante. extremamente importante. Então, gestrinona, você tem que ter um estilo de Disciplina vida alimentar. legal, você tem que malhar, você tem que comer bem, você tem que ter um estilo de vida compatível com boa assim, qualidade de vida. Você tem que ter um corpo desinflamado, porque se você está inflamada e você coloca gestrinona, ele vai virar o chip da feiura. Primeira Eu vez tinha que uma coloquei, amiga. eu fiquei muito Você vai inchada. ganhar peso, porque você vai De reter 64 reter quilos eu fui para líquido. 69. Você vai ter acne, você vai ter queda de cabelo, você pode ter mais pelo. Você Eu tinha pode uma ter amiga, doutora, que eu falei do chip, ela foi lá e colocou, só que ela tomava 1 litro de Coca-Cola de manhã. então, esquece. Aí ela, Meu ela, ela Deus. engordou muito, ela falou, amiga, Então. aconteceu alguma coisa errada comigo. Eu falei, amiga, não, você não. toma 1 litro de ela não está Coca-Cola. colaborando. Não tá Porque colaborando. assim, Isso que tem que Deus. deixar claro, as isso é muito pessoas acham, importante. as pessoas acham que implante é mágica. Milagroso. Que você vai vai ficar o colocar chip da beleza um mesmo. implante e você E vai acha que ficar vai dormir linda, acordar maravilhosa, linda. forte, que você não precisa malhar, que tá assim, não, gente, Mas, doutora, não é você assim, não né? acha, vocês não acham que foi a forma que foi vendida, o chip Sim, da beleza? então, mas Aí as pessoas isso, compram que elas... mas isso foi coisa da própria mídia. Eu não sei se mídia. vocês lembram como foi que essa Nossa, história surgiu. repercutiu muito. Você lembra como foi que esse nome surgiu, o chip Não, da da Beleza? beleza. Quem fez este implante foi o doutor Elcimar Elcimar Coutinho. Coutinho. E ele colocou, quem assim, usava era Hebe. Hebe Sim. era paciente dele. Uhum. E Hebe chamou ele lá no famoso programa. E Hebe, né, falou, ai, esse aqui é o Imagina. meu médico, é incrível, maravilhoso, que me deixa linda, que me deixa com vontade de, assim, né, viver, que põe esse chip da beleza maravilhoso. Ela falou assim, aí virou o nome chip. Não sabia. Nossa, agora eu Chip da descobri, porque eu beleza, não foi. sabia dessa Eu história. Eu também só não sabia, que era não. o Elcimar que Sabia, tinha... Foi Super assim que virou interessante. o chip da beleza, porque aí a mídia ouviu o Hebe falando e isso replicou. E na verdade, Caramba. para vocês é proibido, né? A Porque gente não gosta não, vocês desse não nome. podem falar, Implante. vocês têm que falar É, pellets. não, até porque quando a E gente usa... não gosta, a gente usa. Por quê? Porque quando você fala chip da beleza, faz uma alusão que você está Estética, né? usando de Pra uma ficar bonita, maneira. jovem. Pra estética, né? Para É. estética, de uma maneira que não é responsável, que você não está usando para tratar, Sim. que você está usando só assim, de uma maneira fútil. E não é. Sim. Esse, como implante, salva a vida de um monte de assim, mulheres. Seu problema é seríssimo. Lógico que é. Porque, Gente, eu sou assim, super tranquila, tem mulher de boa, que- de tudo. Como tem- eu ficava Tem bipolar, mulher que eu falei, perde sou bipolar. emprego. Tem mulher que perde emprego, tem mulher que perde marido, tem mulher que pira. Então, assim, muda completamente a vida de uma mulher. É isso mesmo. Endometriose, que Endometriose. assim, ela sangra, sofre, não consegue ter filhos, Muita cólica. Cólica. acaba com a vida dela, entendeu? E estes implantes Qual é o hormônio mudam completamente. A que gente tem gestrinona. que é a gestrinona mesmo. Mas gestrinona o estrogênio, ele é mais na parte da menopausa, que acaba perdendo? Sim, Que é o hormônio também do colágeno, do colar, prazer, isso, tudo. exato. É o E na Proteção TPM ligamentar. não? TPM, não. Não.
TPM é assim, quando você né, você né, piora com as flutuações hormonais. Então, a gente precisa bloquear teu eixo. O Entendi. que bloqueia eixo, bloqueia mesmo, é a gestrona silástica, que é a de um ano, Essa mesmo. a do tubinho. E quando tem que tirar estiver depois. acabando o efeito, a gente tem que ficar preocupada? Tipo, eu já estou há 9 meses. Não, ela dura Um ano mesmo. Ela dura tá. um ano. Ficar preocupada é ótimo, né? Não, Mais pra já engravidar. foram feitos vários estudos, tudo mais. Ela dura um ano, Certo. certinho. Pode ficar tranquila. Podia durar mais, né, amiga? Mas agora, uma pergunta, porque você falou do tubinho. Eu me consulto com o Dr. Malco, é ele que coloca, Dr. Malco Montgomery, e o meu é o do tubinho. Só que ele estava reclamando que agora, depois do falecimento do seu Alcimar, esse produto não está mais em grande quantidade para os médicos. Isso é um problema ou não? Eu nunca tive esse problema. Até eu de, acho que de agora... quantidade do quê? De Porque, venda? porque se você trabalha com esse produto e eles não estão mais produzindo na quantidade que produzia antes, você acaba tendo uma Tipo, de falta faltar no no mercado. Isso. Não, mas assim, é curioso, porque eu também trabalho, Sim. eu uso muito, eu Não, não tive então, problema tá. até hoje É. para comprar. Tá. Porque como eu estou no mercado, aí até eu soube que uma outra farmácia agora que está produzindo para esses médicos que usavam esse implante. Então, pode ser, Não tô né? sabendo. Ah. Não, Porque são que tem tantas uma outra informações, cada médico fala informações, uma coisa pra gente. que tem uma outra farmácia Sim. concorrente agora que Sim. até pouco tempo não tinha, Sim. até muito pouco tempo só existia a Elmeco. É o médico. Sim, Sim, verdade. sim. Tem uma outra agora Que está produzindo que com... tá se produzindo. Qual a que é diferença, doutora, para a concorrente. gente explicar até Vamos para o saber. pessoal entender que tem uma que fica numa uma borrachinha, vai soltando, e É o o outro é o silástico, próprio o pellet, pellet. que não tem uma borrachinha. Esse que é o pellet dura 6 meses e tá. o corpo absorve Absorve. ele, você não precisa tirar. O outro, que nós chamamos silástico, ele vem num tubinho de silicone, o corpo não absorve. Então, a gente precisa tirar aquele siliconezinho que fica depois, Eu tenho depois de vários um aqui, ó, ano. na minha cintura. Ah, é? Eu nem Eu sei como também é que eu tenho. passo no E eu aeroporto. falo. O pessoal às vezes você fala não assim, retirou? tu vai Eu também, contrabando. eu também Já já a hora Eu que a pessoa vai te retiro, menina. revistar, vai sentir. Exatamente. Não, aí eu fico preocupada com aqueles raio-x, sabe? Vai ver um monte de implante. implante. Eu também sinto tenho. Você E retira olha, o jeito fica eu triste. tenho uma história muito engraçada. Eu tive uma dor, uma vez fui para o pronto socorro, e aí demorava. O médico demorava assim, me viu, pediu uma tomo, e ele demorou muito. E eu, com dor, A gente que é médico, eu fico brava, desesperado. eu brava, falei, que demora. O médico chegou e falou assim: olha, não deu nada demais no rim, não deu nada demais na coluna, era uma dor lombar. Mas tem umas imagens aqui que eu já chamei meus colegas para discutir, porque ninguém sabe o que é isso. Parecem uns gonococos. Coco, meu querido. Ele me mostrou, eu falei, são meus implantes. Porque são muitas imagens. Eu falei, são muitos implantes que eu tenho. Eu não sabia que podia ficar, eu boa. sempre tiro, aí eu peço para colocar no mesmo, mas usam outro, estou cheia de cicatriz. Foi bem engraçado. Aí ele, Eu ah, tiro. por Eu que você não anestesia, tira, Não imaginei coloca. que você fosse achar que isso tivesse causando a minha dor. Sim. É tão importante a gente falar sobre isso, né? Desmistificar e banir esse nome. Eu também não gosto, tipo, chip da beleza, porque também não. generaliza, traz um apelo estético, e aí quem realmente se beneficia, que são as pacientes com transtorno disfórico pré-menstrual, as pacientes com endometriose. Quantas pacientes, né, Rebeca? A gente às vezes vai lá, tenta fazer a reposição hormonal, fazer com gel, tenta de todas as maneiras, não consegue. Você faz um implante numa paciente com endometriose que precisa, a vida dela vira outra. Vira outra. Vira outra. Então,
O implante ele foi feito para tratar disfunções, para tratar problemas, não para trazer Exatamente. efeito estético. Quer ter Exato. efeito estético? Vamos treinar, vamos se alimentar bem, Exato. né? Você Porque até mas infelizmente foi tem, feito. você até uma tem consequência, efeito né? estético de bônus, mas é um bônus. Para quem treina, para quem se Isso, cuida. é um É bônus isso. para quem tem qualidade, para quem tem estilo de vida Uhum. legal. Sim. É um bônus. É. O que né? eu mais senti é que o meu músculo, ele se desenvolve muito mais rápido. Exato. E a durabilidade dele, porque às vezes eu fico meses sem treinar, mas o meu músculo tá E ali você não perde. intacta. Então eu me ajudou muito exatamente nessa desenvolver os músculos. Aí eu encontro meus amigos, né? Eu falo assim, amigo, coloca o implante para desenvolver esse abdômen. Cadê seus bolinhos de Cadê seus gelo? gominhos? Exatamente, porque hoje muitos homens também estão colocando, né? Sim, não, sim. Só que daí vira estético, Vira estética, muitos usam mas por não estética, causa nenhum né? depende. problema contra. Depende, porque, por exemplo, o homem também ele o tem homem a sofre de andropausa, que é retenção, como se sim, fosse a andropausa. menopausa masculina. Então, se é um homem que tem deficiência, por exemplo, tem homens acima de 65 anos, 70 anos, acima de 60 anos, depende muito da pessoa. Até menos Se você hoje. já tentou estimular o eixo dele com uma medicação e não funcionou, a pessoa vai se beneficiar muito do Sem implante. dúvida. Então, Ah, e legal. muitas vezes não é por questão estética, não, Dani, é por Não. saúde mesmo. Porque Pra ter conforme mais o homem qualidade de envelhece, a vida, testosterona vai disposição. diminuindo A também. estética vira consequência. Olha, É. cada vez mais cedo eu pego pacientes, homens, com testo cada vez mais baixa. Pacientes jovens, com 40, 41 anos, com, Opa, com sou eu. testosterona de O 200, que explica, doutora? 300. Estilo de vida Estilo mesmo. de vida. Alimentação ruim, Alimentação ruim, sono ruim. não treina, dorme mal, estresse, estilo de vida ruim Queda de hormônio. faz a testo cair. Em relação à gestrinona, mesmo com a gestrinona, eu tenho sintomas de TPM um pouco, é normal ter, ou não é para ter? Porque tem mês que Você faz qual implante? Silástico? De um é ano? de um ano. Você pesa quanto? Eu estou atualmente com 62, Você colocou quantos implantes? Você lembra? não lembro. Tem que colocar os 6 ou Mas 7. acho que colocou bastante, porque na primeira semana eu tive todos os efeitos colaterais. Então, porque não era para ter. Não era para ter, porque assim, Não é nada demais, mas eu só queria, eu falei, parece que eu tô com porque seis se um você pouco tá dolorido, bloqueada mesmo, não é para ter. Não é para ter. Não é Mas para flutuar o deixa. hormônio, né? É. Mas quais são esses efeitos colaterais? Como O ela que você falou, sentiu? dor na mama, né? Sim. Não é Não, pra tem mês que eu tô um pouquinho mais irritada, que eu falo, será que é uma possível TPM, mas com implante não era para ter? Aí eu fico. Aí ele Precisa- falou, não vem com TPM, não. O meu Precisa esposo fala, pensar porque você se tá com é implante. Aí eu não TPM, sei. né? Precisa, Ou às vezes é precisa um pensar estado se é emocional mesmo. de cansaço. Pode alguma ser, coisa. então. Não, pode mas ser eu tinha outra essa coisa. dúvida aqui mesmo com implante, se Não teria é algum pra ter. sintoma, não é para ter. Então Se não é você TPM, tiver gente. bloqueada certinho, se você tiver bloqueada certinho com a dose correta, não é para ter. Mas aí pode Entendi. estar relacionado a outros fatores. do Emocional, corpo. né? Cansaço. Rotina, sono, né? Cansaço, problema emocional, enfim. Sim, são vários fatores. Estresse todo mundo tem, né? Uma coisa que é É muito bom saber. comum, uma das principais causas de deficiência hormonal no homem jovem, muitas vezes estão relacionadas à obesidade, ao Isso. sobrepeso. Por quê? Quando você está com um percentual de gordura muito alto, você acaba aromatizando demais a testosterona, formando muito hormônio feminino, e aí vai baixar a tua testosterona total. Existe um problema, um termo médico, que chama MOSH, que é deficiência androgênica relacionada à obesidade. Aí muitas vezes a gente tem que pensar na causa. Olha, esse paciente está com a testosterona baixa, por que ele está com a testo baixa? É um paciente obeso, então preciso tratar, cuidar do estilo de Obesidade, vida dele, exato. vamos emagrecer esse paciente, vamos ver se a gente consegue recuperar esse eixo. Exato. Caramba, Muitas vezes é isso toda acontece. disfunção hormonal. Eu, quando eu pesava 140 quilos, minha testosterona estava de 170. Nossa, você não tem cara de que pesou 100. Não 140 mesmo. quilos. Quem Não tem diz? cara, Quando a né? gente vê, né? Esse homem lindo, maravilhoso. Não parece mesmo. Caramba, que legal. A testa Mas agora legal. tá lá. Minha testa agora é de 980, tá bom? Aí, ó, Mas- fora tá do risco bombando, cardíaco. Mas é né? bom porque ele usa isso até no consultório dele, ele Sim, explica. é legal isso. E ele fala Mostra, sobre a né? mente, que hoje, né, a nossa Tudo é a gordura. mente, exatamente. A gente quer comer tudo. E aí precisa Então, mas, tratar aquele a pineal lá. Eu explico muito no consultório, Te eu tenho uma desconta na maquete, comida, assim, um né? desenho,
que mostra o cérebro, nosso cérebro cortado de lado, e ali tem o desenho do hipotálamo, e aí eu explico isso para o paciente, falo, olha, quando a gente tem problema com emagrecimento, geralmente essa região aqui, ela não funciona direito, existem estudos de imagem que avaliam essa região de uma pessoa obesa, que a sensibilidade está lá embaixo, de um obeso tratado, que é o meu caso, a sensibilidade está aqui. Mas nunca vai ser igual de uma pessoa que sempre foi magra. As pessoas precisam ter essa consciência, porque o problema muitas vezes é ali, é estrutural, e tem alterações genéticas, outras coisas. E se for Nossa, compulsão, né? Porque tratar, Vamos tratar o córtex. inclusive com Medicação. Monjaro, que é incrível, você tratar alguém que tem compulsão com Monjaro é complicado. Você não consegue usar somente Monjaro. Não. você Não precisa. consegue. Você precisa associar outras coisas, porque a compulsão A compulsão, a gente que É tem complicado. TDAH, e é super legal isso, É. doutora Rebeca, falar. é, A gente que tem TDAH, a gente tem um impulso maior, faz as coisas mais sem pensar, vai lá e age na emoção. Exato. Aí, o paciente de compulsão alimentar, quem tem TDAH, tem uma predisposição maior a ter transtornos alimentares, por essa questão da falta de controle. O que é o TDAH? É uma disfunção aqui na região da nossa testa, que é o córtex frontal, que é responsável pelo comportamento. Isso. Que é aquilo. E aí você fica muito desatento. E aí, muitas vezes, você precisa usar uma medicação no transtorno de compulsão alimentar para o quê? Para agir nos receptores GABA lá, para dar uma baixada no nosso Dá uma cérebro. segurada. Dá uma segurada na onda, fala assim, poxa, peraí, eu tenho compulsão alimentar brava, brava, eu tenho que tomar muito cuidado. Então, muitas vezes eu preciso de uma medicação, é isso, para agir nessa região, para baixar um pouquinho, e aí você não Senão, agir por quando impulso. você vê, você já fez. Por quê? Entendeu? Você não pensa, você já não fez. pensa, já e a fez. compulsão alimentar coloca vem na frente muito da comida de japonesa. crenças, de padrões. E se você não comer, a mamãe vai ficar brava, a vovó, né? Sim. Então vem muitas coisas assim. A gente cresceu, meu pai é nordestino, tem que comer, a geladeira tem que estar Nossa, lotada, minha come, mãe- come, come, come. Pai, como é que foi o passeio? Nossa, filha, foi ótimo, comi demais. Eu não, pai, eu não perguntei isso. Então, as pessoas só pensam em comer e A acham minha que mãe daí me não olha é. e fala, Mas- filha, eu acho que você tá doente. Mas a gente veio dessa geração que a gente tinha que Tem que tomar comer, comer. aqueles Vitamina, Biotônico, é. lembra do biotônico, É gente? verdade. A Eu gente tinha que tomei. estar alimentado. E a minha mãe até hoje vê Um os bucho meus desse filhos e fala, tamanho, tá "Meu, linda, essa filha." dá comida pra essa criança, não sei. Né? A gente tinha essa É verdade. mentalidade. Estimulante de A minha avó apetite, fala né? que- Quando você era criança, Nossa, a gente Diz que o falava muito biotônico tinha isso. álcool, gente. Eu falei, mãe, você me dava um negócio Deus. com álcool. Com álcool. Minha mãe batia com Tá vendo? Era assim fígado. mesmo. E porque o médico falou pra ela que eu tinha raquitismo. Gente, eu nasci com 4 quilos. Gente do céu. Nossa. Você nasceu 4 prematuro? quilos e 850, Eu quase nasci 5 também, quilos. você Não nasceu tinha prematuro? como, né? Não, acho, Não, nessa, amiga, nem com eu 4 sei. não, sei. Não, não tem Mas como, vou te né? dizer. Não tem Ah, como. não tem como. É, não, pode nascer com não. Ah, não, 5 4 não, quilos. desculpa, Não. eu fui ao contrário menos. Eu nasci prematuro. Não mesmo. 4 quilos e 850. Quase matou a mãe Quase pra, matou pra a mãe, nascer, coitada da gente. mãe. Olha o TDAH aqui, ó, trocando. E aí minha mãe me criou a infância Coitada inteira da mãe. com biotônico, com fígado. Ai, gente, era cada coisa. Era cada coisa, né? Não, Aí hoje depois em ele dia, com desenvolveu todos mais. esses Ovo, estudos né? que a gente Ovo, sabe, Batia ovo na... a minha mãe É batia isso mesmo. ovo com beterraba crua, Ai. que eu tinha que tomar. Até hoje eu não sei pra que serve isso, pra que serve beterraba com ovo cru. Ferro, anemia. É. Ferro. Ah, é verdade, Não, o ferro mas da beterraba é, Como isso. que ela é. achava que a gente tinha anemia, né? Você tá Pois com é. anemia. Você tá com pálida. anemia. Pálida. Vamos tomar isso aqui. E assim, fugindo um pouquinho da nossa assunto, é que você falou de algo que está muito em moda agora, que é o Monjaro. E hoje os médicos estão tratando dentro das suas Dentro das clínicas. clínicas. O paciente vai até a clínica e toma a Com os medicação lá manipulados. com os manipulados, mas tudo muito, porque a gente está vendo muito gente sendo presa no aeroporto com várias Um monte canetinhas. de caneta de monte de monjaro. Canetas gente aquecidas pelo Contra- corpo. né? Exatamente. Já perde o efeito ali. Perde o efeito ali. Muitos total. amigos meus indo em Miami comprando e tomando De qualquer de jeito. qualquer orientação jeito, médica, sem né? orientação É. médica. Isso é muito um- sério. Então, um esse eu acho que é problema. um assunto bom até para vocês comentarem, porque vocês estão hoje, né, à frente disso. E hoje você consegue fazer um tratamento dentro do consultório médico com um acompanhamento maravilhoso, né? Mas você vê, né, justamente o que eu estava comentando antes. Tomar Se Monjaro, houver a gente necessidade. não vende medicação, né? Sim. A gente vende protocolos de assim, tratamentos individualizados. Cada pessoa é diferente da outra, né, Uhum. pessoa. Então, se você é uma pessoa que tem algum transtorno, como, por exemplo, compulsivo, se você tomar Monjaro sozinho É, em eu casa, tomei. você não vai morri. emagrecer, né? Mas você não vai, você vai perder um peso aqui, depois você vai ganhar 10 ali, 20 ou mais, enfim.
Você precisa de um assim, segmento, inclusive, para que você não tenha efeito sanfona, que é o que todo mundo tem. Porque todo mundo acaba achando, todo mundo pergunta quando vai tomar, ai, porque Monjaro é incrível. É incrível mesmo, entendeu? Mas todo mundo acha que vai tomar e que vai parar e que não vai ganhar peso nunca mais. Não existe Que é um isso, negócio né, que gente? eu pego os A vida não pacientes. é assim, né? Então, se você tem problema com peso, se você era obeso, se você é obeso, se você sempre teve problema para perder peso, se você sempre foi, né, gordinho, é igual quem é hipertenso, diabético, você vai ter que tratar a vida inteira. Senão você vai voltar a ganhar, né, peso. Fica, perde, ganha, perde, Mas ganha, é a falta perde, de ganha. informação, o jeito É. que é vendido, é que nem o chip da beleza É uma mundial. medicação A pessoa- que você eles pode- esperam milagres, gente, não é Exato. complicado. E o pior é Né? que tem muita gente tomando sozinha, né? Eu fui uma. Muita gente. Aí chegou pra mim e falou assim, doutor, tentei o Monjaro, deu errado. Eu falei, como é que você Como fez? é que você fez? Não, eu comprei uma caneta de 15 e apliquei. Eu falei, Meu Deus, isso é muito sério. Meu, e eu passei Foi. muito mal. Até Foi. tava conversando com o doutor, porque como eu Gente. tirei a vesícula, pode ser que não deu uma. Não, Não falei, deu não, muito já bom. Ela tomou a dose de. Dose ela tomou a máxima. dose máxima de primeira vez de uma vez. Amiga, eu passei muito mal e eu tava indo viajar. Meu Deus. Começou 3 horas, deu 3 horas de viagem, começou a me dar uma dor, aí começou a me dar diarreia. Só que a diarreia, era assim, eu tinha que ir de minuto em minuto. Imagina eu tendo que levantar, ir até o banheiro, e eu acho que inconscientemente eu fazia ai, porque doía muito, dava era uma cólica, assim, parecia que tava perigo. torcendo tudo por dentro. Eu fazia ai. Quando eu saía, tava todo mundo me olhando assim. Aí eu ficava revezando os banheiros. Meu Deus. Avião. Amiga, eu fiquei uns 3 Tadinha de dias na você, viagem passando Dani. muito mal. Eu não conseguia comer. Imagina. Nossa, foi horrível. Foi horrível. E olha o perigo. Essa questão... Né? Que perigo, Não, imagina. nunca mais. Eu falei, não, nunca Desidrata, mais. numa Desidrata. dessa, né? Eu não- Geralmente, Fiquei automedicação... 5 dias sem comer nada. Eu não conseguia comer nada. E olha a loucura, tomar pra viajar, né? Uma coisa que tem que Eu aproveitar. falei, não, eu conforme- tenho que estar no gente, Natal Mas nós magra. somos poucas. No Natal ainda que vai Isso perder a é oportunidade. bem coisa de mulher, né? É, sim. Assim, Exatamente. nós somos mulheres, nós sabemos isso é Quem bem coisa nunca, de- né? Alguma coisa. Não, e é errado, mas eu sei que muita gente faz isso. então, gente, nós não estamos façam aqui isso. agora conscientizando e explicando que passa mal, tem que ter uma orientação médica. Não, e Deus, é assim, isso, acho tem que, muitos né, casos que vai você ter vê perigo. que não funciona também, que só pegar e tomar Monjaro do jeito que você acha que você deve tomar, não funciona também, né? Sim, e As pessoas são diferentes, então não é só a medicação. geralmente a pessoa que vai ao consultório e já usou por conta própria, porque minha amiga estava usando essa É, dose e aí eu resolvi usar. Exatamente. Mas o Monjaro é uma medicação que é incrível, é a melhor É medicação incrível, que existe exato. hoje no mercado para emagrecimento. Só que quando a gente fala de obesidade e sobrepeso, existem critérios para tratamento. A gente precisa individualizar. Por quê? Ou é o paciente com sobrepeso e um fator de risco agravante, que coloca essa pessoa em risco em estar em sobrepeso, Sim. ou um paciente obeso. Aí o que os estudos dizem quando a gente fala de emagrecimento? Para você ter um emagrecimento sustentável, para você não ter reengorda, você precisa no mínimo estar acompanhando com o médico e usando medicação de 1 ano e meio a 2 anos, para daí o médico avaliar Nossa. e pensar se pode te dar uma Se alta dá, ou espaçar o seu exato. tempo de consulta. Isso. Isso acontece muito. Então, o que eu ouço muito no consultório é o paciente virar para mim e falar assim, doutor, mas não vai me dar efeito rebote a medicação? Eu falo assim, olha só, isso aí não dá efeito rebote. Eu falo assim, olha só, se você come 10 pedaços de pizza hoje e está com 150 quilos, eu te prescrevi uma medicação, você vai passar a comer 2, 1, você não vai emagrecer? Vou. Se você não mudar o que você come, a hora que eu tirar a medicação, você vai voltar a comer 10 pedaços de pizza. Pois é, Então, não tem não como é? não engordar de novo. O né? problema é você não mudar o seu estilo de vida. A pessoa Sim. precisa ter consciência de que precisa mudar o estilo de vida. E quando a gente fala de efeito sanfona, os estudos dizem que a maior garantia de manutenção de peso é o exercício físico regular. O paciente vira para mim e fala, doutor, mas eu quero emagrecer, mas eu não gosto de fazer exercício. Eu falo para ela, mas você acha que eu amo ir lá na musculação ficar sentindo dor? Não, mas eu tenho que ir. Tem coisas seja, é que ganhar- não é de gostar de Ganhar fazer, músculo. exatamente. Quem tem músculo tem Por muito isso que as mais pessoas facilidade esperam, de manter.
o peso. Isso aí. Os estudos mostram isso. Então, assim, você tem que fazer, faça uma poupança muscular, gente. Vamos Porque as fazer pessoas nossa querem o poupança caminho muscular. mais rápido, gente. Que é. Ai, o chip da beleza, porque apliquei, acordei bonita e sarada. Não. Ai, o mão de árvore, nunca mais eu vou ficar gordinha. Mas é por muita falta de informação e também, o que vocês acham? As blogueiras fazem vídeo e postam aplicando. Eu acho isso um absurdo. Elas Também não acho. estão. Eu acho que é através disso que muitas colegas fazem. E Olha, tem no outro, YouTube olha, fazem várias. E tem outro, assim, detalhe importantíssimo, que eu fiz até um vídeo falando, usar Monjaro só, você vai perder massa muscular. Ou seja, se você usa somente ele e não faz nada para assim, manter a sua massa muscular, você vai ter mais assim, dificuldade depois ainda de manter seu peso. Então, você tem que ter uma estratégia, por isso que você precisa fazer acompanhamento médico, porque você precisa usar Monjaro com uma estratégia personalizada para você, para que você não perca ou perca o mínimo possível de massa muscular. Porque se você usa somente ele, você vai perder tudo. Você perde gordura, massa, vai Então, tudo. isso é uma dúvida também, porque quando eu tomei, eu imaginei que eu estava perdendo todas as minhas isso vitaminas do corpo, Mas- enfim, Derretendo, né? derretendo. Mas é isso que acontece. Se você não tem uma estratégia boa, vai tudo. Por isso que você precisa de um De um acompanhamento médico, porque você precisa olhar tudo. Se tem vitamina baixa aqui, vamos repor vitamina. Se tem testo baixa, vamos repor a testo, porque senão a parte assim, muscular vai embora. Tem que tomar whey, tem que repor proteína. Então você tem que olhar tudo. Assim, senão você vai tudo embora. Não, aí entendeu? começam a Muitas fazer vezes- preenchimentos em tudo quanto é lugar do Aham. corpo, né? Para poder. Aí eu Sim. loucurei os médicos, né? Arrasando, gente. Só que quando você faz essa estratégia legal, você não derrete, entendeu? Você faz uma troca legal de gordura por massa, Sim. por massa Então, mas aí tem magra, que fazer entendeu? certinho, com acompanhamento. E a maioria não faz. Tem que, assim, uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, existem padrões de fome, e tem uma que se casa muito com a mulher num período de tensão pré-menstrual. Quando a mulher tá na TPM, geralmente ela sente muita vontade do quê? De doce. Doce. Né? Muita vontade de doce. Por quê? Ela tem oscilações da serotonina, que é o hormônio que vai te deixar feliz, enfim. Tem oscilações. E existem padrões de fome. Então, muitas vezes, o Monjaro não vai ser uma medicação adequada para você. Vou usar um exemplo. Existem 3 perfis de fome. Um deles é o paciente serotoninérgico, que é geralmente a mulher a mulher na TPM, que é o quê? É aquela pessoa que belisca o dia inteiro comendo alimentos doces. Esse é o padrão beliscador, que é a pessoa movida à serotonina. O outro é o misto, que é aquela pessoa que mistura o salgado e o doce. Ela come bastante doce e ela come bastante salgado, que é a maioria das pessoas. Só que o outro é o dopaminérgico, que é o quê? É aquela pessoa que come muito alimento salgado em volumes grandes. Então são 3 perfis de fome. Vou usar um exemplo para vocês. Se você é uma paciente que tem uma síndrome disfórica pré-menstrual, não está usando implante, eu preciso tratar o seu sintoma da TPM para poder melhorar a sua fome. E aí, muitas vezes, eu posso usar uma fluoxetina, uma outra medicação, um ansiolítico, para controlar esses sintomas. E muitas vezes eu não preciso do Monjaro. Paciente que tem um transtorno de compulsão alimentar, ele tem um transtorno, ele age pelo impulso. Eu preciso do Monjaro? Não. Às vezes eu preciso usar um Venvance, às vezes eu preciso usar um Topiramato. Entende? Entendi. Então é isso que eu falo com os pacientes. Assim, às vezes a pessoa chega para mim e fala assim: doutor, já usei o Tratar a Monjaro, causa. não funciona. Peraí, deixa eu te entender. A questão Interessante. não é essa. Exatamente. Não é? Tá certo isso. Eu Muito falo pro paciente, interessante, eu falo, bom tenta saber. se avaliar, assim, percebe, você é aquela pessoa que belisca mais, come mais o doce, é aquela pessoa que come grandes volumes, porque para cada uma dessas coisas aqui existe uma estratégia totalmente diferente. Sim, e vocês comentaram também que pessoas que têm oscilações hormonais, né, homens e mulheres, são pessoas que não têm um estilo de vida saudável. Eu sempre pratiquei esporte, sempre me cuidei, fiquei por muitos anos sem comer doce, farinha branca, sempre tentei ser uma pessoa equilibrada, certinha. E qual que é a causa da TPM? Não, é que a isso mulher não tem nada a ver, Não, é é que relativo. o seu né, problema é problema De cabeça. ciclo de ciclo menstrual. O seu né, oscilação problema hormonal não, mesmo. são de assim, mulheres Aham. que ciclam. Isso é, como é que eu posso dizer, inerente a quem é mulher.
Isso não tem o que fazer, tipo, só se você fosse homem. Mulher Entendi. sofre, né, Entendeu? gente? Eu falo para as minhas pacientes. Isso só seria Mulher assim, sofre diferente se mais. você fosse homem, Sim. né? E por Ter ter um tomado estilo de testosterona vida, também, essas coisas não. Ter um estilo de como é vida bom, não comer glúten, não comer farinha branca, não comer Não, eu não sou açúcar, tão regrada, ajuda. eu sempre Não, treinei. mas assim, ajuda, mas não resolve Não o resolve. problema. A única coisa que assim resolve é bloquear o eixo. Bloqueio. Não pode Entendi. menstruar de maneira nenhuma. É a única solução. E usar por muitos anos, ou vai, até o fim da vida, não. Não tem problema nenhum. problema. Não. E é importante. Puxar uma sardinha para a nutrologia agora, uma coisa que é muito importante, tanto na mulher menopausada quanto na mulher idosa, que a gente conversou até no outro episódio, Dani. Ingestão adequada de proteína e de carboidrato. Isso é fundamental para dúvida. construir massa muscular. É. Não, a gente não pode só pensar no hormônio. Não, o hormônio sem é dúvida. fundamental, óbvio, mas a gente não pode só pensar no hormônio se a gente não fizer uma ingesta proteica adequada. Claro, senão você não produz músculo. Não tá produz. certo? E aí, uma coisa que é um paradoxo no paciente idoso, que acontece muito, são várias questões. Uma delas é, o intestino do idoso, conforme você vai envelhecendo, ele tem que ser cheio de zigue-zague, que são as velocidades, que são o que vai aumentar a área de absorção desse intestino. Conforme você envelhece, esse intestino vai ficando mais lisinho, então a absorção de proteína vai ficando menor. Ou seja, quanto mais você envelhece, você precisa ingerir, pela alimentação, uma quantidade de proteína maior. Exato. Só que qual que é o paradoxo disso tudo? Conforme a gente envelhece também, a nossa audição vai piorando, o nosso paladar vai piorando, A visão. a visão vai piorando, Isso mesmo. a dentição não é tão boa, Tudo, né? é. As pessoas, muita gente perde os dentes. E aí o que acontece? Vai você convencer, tipo, são várias conversas com as minhas pacientes idosas. É difícil Mas mesmo. Você precisa fazer o idoso entender que é importante ingerir a proteína, porque para ele aquilo ali também não é tão palatável. O idoso vai preferir o quê? Uma bolacha de água e sal com um chazinho, Sim. um misto quente, e ainda tem uma questão cultural que é super interessante que eu trago no consultório, que é assim, ó, geralmente eu viro pro casal e falo, o que vocês costumam jantar? Ah, doutora, a gente não faz janta, a gente faz um lanchinho. Falei, vocês têm filhos? Tem, mas saíram de casa. Por quê? Quando tinha filho, tinha jantar, Sim, fazia... é verdade. Só que depois que a prole sai, a prole foi construída e saíram de casa, eles vão porque é mais fácil. Sim. E o carboidrato é mais gostoso, Muito, né? né? Ele estimula mais o paladar. Então é bem complicado isso, mas eu fico em cima. muito Falo, vamos difícil. suplementar a Nossa, proteína, verdade. precisa. E Você eles tão- pegar idoso de uma assim, geração passada, a gente vai conseguir fazer isso da nossa geração para frente de uma maneira Sim. mais fácil. Sim. Mas a geração passada, a outra assim, geração, é bem difícil. É Você, bem isso, eu você assim tinha minha consegue avó, Não é? não quando tomar água direito. você assim consegue quando são pessoas que tiveram bons exemplos, que viram bons exemplos, Sim. mas do nada é muito difícil. Sabe Até somente para fazer implante, para qualquer coisa, Sim. sabe? Até para fazer injetável, suplementação injetável, é difícil. Existem alguns estudos não conclusivos, mas que são interessantes, que falam sobre a suplementação de zinco para você melhorar o paladar do idoso. que Zinco, ômega 3 interessante. podem ser É. interessantes em alguns casos. Às vezes eu uso na prática clínica, eu percebo que o paciente melhora. O zinco é bem interessante. E vale a Ah, pena, bom né? saber. Assim, não vai fazer mal. Então, Não. sempre vale a pena. Só Você pode, vai- isso é importante. Excesso de zinco pode baixar o cobre. Então tem que Não, prestar claro, atenção, sim. tem que ir monitorando. Tem que, Não, uma tem coisa que controlar. Por isso que é importante sempre passar, a pessoa passar com o médico, fazer exames de rotina. Sim. Porque, por exemplo, o zinco compete com o cobre. Se eu dou excesso de zinco para uma pessoa, eu posso diminuir o cobre. Cobre é importante para síntese de colágeno, para espermatogênese, para um monte de coisa no nosso organismo. Cálcio, por exemplo. Cálcio eu não posso suplementar com ferro, porque o cálcio compete com o ferro. É. Então, existem várias questões. Às vezes eu pego uns manipulados, eu falo, gente, que Tudo é isso junto, aqui? né? Zinco, Tudo ferro, junto, é cálcio, verdade, cobre, eu já tudo tomei junto. tudão, assim. né? O tudão, uma tudão. lista enorme. Por isso que é Caramba, muito tá impo- vendo? É. Eu sabia. Por isso que é muito importante a farmácia de manipulação estar diretamente em contato com o médico. Exato, Porque porque às vezes Aí fala, aparece médico esse passou, estudão. esse Aí a estudão- nossa farmacêutica, ela orienta, ela fala, olha, esse vamos- tudão o aqui, tudão, vamos não é o separar pego, esse viu, gente? tudão. Não é É. Graciane, tudão. não Isso aqui tá dá. meio estranho. Vamos Exatamente, separar um tudão tá meio para estranho. 3 tudinhos. E também ela indica as formas de administração, que hoje a gente tem
É assim, gente, Pump. a ideia do nosso podcast é mostrar tudo que tem dentro da área de manipulação, falar também ótimo. sobre todos esses casos que nós temos várias dores, mas a gente não fala, e aqui a gente está podendo explicar. Compartilhando. Isso é muito Compartilhando. legal. Então a gente tem o cremezinho, é que eu não sei falar, que a doutora pode falar, não Um sei se você pumpzinho. usa o pump que é tem testosterona que você usa Sim. hoje com Eu uso, O por Petravan, acaso, né? Petravan. A tecnologia Saber. desse produto deles, ela é Posso diferente, ver, que né? depois de Pode. 2 horas, o risco de transmissão, por exemplo, para criança, praticamente Isso é muito anula. legal. Por hein, causa do meu Dani? marido. Meu marido não posso encostar, eu não podia encostar, né? Aí a gente Ah, tem agora essa por solução causa do... por causa como fala? Do doping. do doping até te... É, E que não fica legal. oleoso, não Caramba. fica Não fica melado. oleoso, É? absorve rápido, então Isso você é- pode encostar em criança. Isso é bem legal, Eu posso hein? encostar no meu marido. Mas não é Mas isso é assim. Você interessante tem mesmo. que. Todas as farmácias de manipulação fazem esse tipo de procedimento, então tem também o sachê, tem o óleo dispersivo. Você usa o óleo, esse aqui, Não. que é o. Esse é Já vi que o você sublingual, não o é? filme Coloca sublingual. Isso. sim. É, não Sublingual sabia, óleo. sim. Que legal. E O filme você sublingual coloca. não passa Sabia. pelo fígado, não Sim. tem efeito de primeira passagem. Muito que a gente chama. legal. Porque a Sim, ideia é vitamina saber D. quais as formas de administração de suplementação farmacêutica que Que legal. você passa para O que eu, olha, o que eu uso mais mesmo é implante e injetável. É o que eu costumo Vamos colocar usar os mesmo. manipulados. Não, agora vamos. Sim, agora vou Manipulado. Aí eu testar. Isso aqui, Que- isso aqui, isso aqui, ó. isso aqui é Ó, bem legal. Ele tem o filme, né? Que Esse fica aqui é no do meio. quê? Porque, E como você diz você, eu não consigo ler. Esse é o quê? Você Texto? coloca é na qual? língua, Esse aqui, o que é? É B12? vitamina D, vitamina Ah, A. esse é D, eu não li. Esse aqui, o Vitamina que, D. você Esse, consegue vitamina ler? D. Legal. E você Que consegue vergonha. Pra quem colocar. não Ó, consegue. vitamina C, Pra quem não vitamina A. consegue, Nossa, Não, eu nunca vitamina tinha D visto, e que vitamina A. incrível. Vou tomar esse aqui. toma. E Pode? pode. E a gente consegue colocar dentro desse filme várias Várias fórmulas coisas. farmacêuticas. Aí o pessoal Isso aqui liga para é sua muito farmácia legal. parceira e deve ter, que nem a gente Aham. tem aqui uma pessoa que ela ensina e ela fala todas as formas E de é administração. gostoso. É muito gostoso. Hum. E isso daí também pode ser filme vaginal. Porque o que acontece? Aquele tubinho, você tem que colocar à noite. Aham. Dá pra pra não... fazer gestrinona disso? Dá pra Aí é fazer, quando dá dá- pra fazer gestrinona em cápsulas de tapioca. Cápsula de tapioca. Gente, Pra fazer que legal. É. Dá pra minha Dá pra fazer muitas coisas legais. Nossa, E chocolate, Dani. pirulito. Uau. E a ideia é mostrar isso para os Legal. pacientes que a gente consegue ter essas fórmulas farmacêuticas diferenciadas, porque às vezes o seu paciente ele não quer tomar. É muito Esse diferenciado monte. isso aqui. Muito. É bem diferenciado, é muito legal. E o filme vaginal é legal, porque você pode colocar qualquer hora do dia, não precisa esperar à noite, Sim. colocar aquele aplicador, Pois é. enfim. Interessante. Dissolve Muito na bom. hora. Na hora, o corpo absorve. Dissolve na hora. E é uma delícia. É uma delícia. E os pacientes falam, a médica, porque a farmácia de manipulação é uma extensão hoje do trabalho de vocês. Lógico. Então a gente busca várias formas, tecnologias para fazer um creme, em vez de ter aquele monte de cápsula, então a gente consegue fazer bastante coisa. Adorei. É porque a Nossa, Madá é muito a nossa interessante a patrocinadora, tá, tecnologia. gente? Ó. Gente, e não é Boa, porque. lógico, não é porque é patrocínio, não. Não mas é porque é bom. uma Não, mas mas eu realmente adorei. eles têm um comprometimento com a qualidade do produto muito, Isso é muito muito boa. importante. Eu tava até contando pra Dani isso. Tem uma paciente minha que a amiga tem uma farmácia de manipulação. Ela, não, mas eu faço na farmácia de manipulação da minha amiga, é mais barato. Eu falei, não tá funcionando. Faça com as meninas da Madá, testa uma vez. Eu falei, eu fui lá, eu vim aqui conhecer, antes da gente conversar sobre. Eu vim conhecer a empresa. Até para eu entrar lá, para conhecer a parte interna, a gente todo paramentado, assim, você não um pode entrar. controle muito, muito É. bacana. Aí eu falei para ela, testa. Aí ela, depois a gente não conversou mais sobre isso, ela voltou essa semana, tá contando pra Dani hoje. Ela voltou essa semana e falou assim, nossa, doutor, realmente fez muita diferença. Ela falou, a bupropiona que eu usava, que você tinha me prescrevido, não funcionava, não sentia diferença. Dessa vez eu estou sentindo. Nossa. Eu agora só vou. Com certeza, Com certeza. Tem Já muitas virei farmácias de parceira. manipulação são boas, mas quando você vai e a diferença de uma para outra fica muito grande,
tem alguma Ali coisa é errada, ideia, né? desconfia, Óbvio que tem entendeu? coisa. Porque não Lógico. é também tão Não. barato hoje essa Lógico. suplementação, esses insumos que você É compra lógico. de qualidade, que Sim. vem com selo de autenticidade, você vai receber o selo de... Então ele não é tão barato. Aí quando as pessoas vêm e falam, ah, Legal. não, mas o de vocês está muito caro, aí a A gente qualidade. pensa, Não, mas isso eu sempre achei, assim. Sim. Acho que preço, quando você vê isso, ai, aqui tá Barato sai um caro. terço do valor do outro. Você vai Desconfia. Desconfia. Você vai É, estar lá é ingerindo farinha, mas não vai lógico, ingerindo... é. exatamente. Isso E a tá- gente tá na preza cara. bastante pela qualidade, mas hoje tem várias farmácias. Não é porque eu tô, né? Aham. Mas, na verdade, a minha intenção é falar de tudo que tem hoje no universo da manipulação, que é muito legal. E não só a minha, mas todas as farmácias, divulgar Sim. elas, porque eu acho bem importante hoje você administrar para cada paciente a forma exatamente o que ele O que ele precisa precisa, é. ser Bem Que é para individualizado. onde bem Personaliza, né? que é para personalizado. onde estamos indo, né? A gente hoje Exatamente. tem um olhar muito individualizado, personalizado, é o que faz funcionar, é o que faz você tratar como assim cada paciente precisa ser assim tratado, porque fórmula de bolo não vai, Tudão. não vai, tudão não vai funcionar. Sabe uma estratégia que eu gosto de usar bastante, doutora Rebeca, nas pacientes menopausadas, nas pacientes idosas, o HMB, que é o hidroximetilbutirato. Sim. Aham. Ele é a parte nobre da leucina, que é um aminoácido Sim. essencial. Aham. E aí muitas vezes eu peço para as meninas manipularem o HMB, porque isso é HMB. idosa, depois que faz exercício, seria bacana eu tomar 2 gramas de HMB Funciona depois assim, do treino. é Então, legal. não vai te anabolizar, mas ele evita o catabolismo proteico. Sim. E às Para vezes não a gente perder consegue manipular. mais, Que ótimo. já tem pouco, né? Já tem pouco, pelo pra não menos perder evitar mais. Lógico. Justamente. Tá L-arginina correto. também é um aminoácido que eu gosto bastante, porque tem um efeito vasodilatador, aumenta o óxido nítrico, então chega mais oxigênio naquele músculo, então pode melhorar o desempenho, pode ajudar no ganho de massa. Você tem uma coisa legal, porque você é nutrólogo. Quando uma idosa procura você, ela está disposta a fazer alguma Sim. coisa, né? Sim. Eu sou ginecologista, então Sim. é diferente É achar aquelas idosas que chegam para mim, a maioria não vem com Não tem essa noção. com essa assim, visão, não. Tem que Entendi. rolar um convencimento assim daquele. Já que sabe? estamos Trabalhar falando de bastante suplementos, a psicológico. creatina realmente tem todos esses benefícios Creatina é que as pessoas incrível. falam? Nossa, creatina é incrível, tem. A creatina, tipo assim, é fato, ela vai melhorar o seu desempenho no exercício físico. Por quê? Ela é a fonte de fosfocreatina, que é quem vai oferecer o fósforo ali pro seu músculo para formar energia. Pensando no exercício físico, a gente tem 3 fases, assim, e a creatina ela faz parte da primeira fase. Então ela é quem vai dar explosão pro teu músculo. Ela realmente funciona, ela realmente tem eficácia, sim. Ótimo. Ela Eu voltei a tá, tomar uma saiu assim, trabalho dia 19 de março de 2000 e assim, 25, que melhora a parte cognitiva falando também. o que era melhor para assim, produção de massa muscular. Boa. Número 1, creatina, número 2, whey, número 3, Pepti Strong. Então eu ia perguntar essa daí, Tá no meu número nutrólogo 3. pediu para eu tomar. É Pepe, Pepti Pepti Strong. Strong. eu tô tomando. Mas o melhor é misturar os 3. É Bom tomar saber. todos. Mas esse Pep Strong é o quê? Eu desconheci, eu manipulado. conheci faz pouco É tempo. uma É uma, ele, proteína se eu não me engano, ele é à base derivado de da fava, alga, da de fava, fava, isso, que Ah, melhora o ganho de massa. produzida por inteligência artificial. É bem legal. Eu tomo. Mas eu tomo os 3. Eu tomo whey, creatina e o... Creatina é fundamental. A única... Mas creatina é, assim, Top disparado one, top o one. Só o falo, número 1. Saber. eu só não prescrevo creatina quando o paciente não faz exercício, porque daí não faz sentido, porque a creatina é para te dar explosão, é para te dar força, para melhorar teu desempenho. É a única coisa, porque os estudos dizem... Essa semana eu peguei uma paciente que eu falei, não, meu amor, não é isso não, fica tranquilo, fica tranquilo. Os estudos dizem que você pode, inclusive, usar creatina em paciente doente renal crônico. Por quê? Uma coisa é a creatina, ela pode sim alterar o seu exame da creatinina, que a gente como médico usa para avaliar a função renal. Ela pode alterar o exame, mas não é que ela está causando uma disfunção renal em você. Sim. O exame para eu avaliar realmente a função renal se chama cistatina C. Então a paciente chegou para mim, estava com a creatinina de Achou que era- 1,2. Aí ela falou que a médica que fez a rotina dela, eu falei, mas você falou para ela que estava usando creatina? Ela falou assim, não. Mas ela mandou passar num nefro. Eu falei, não, meu amor, você não precisa passar no nefro. Deus. Isso aqui é a creatina que Tá você está vendo? usando. São muitas informações de médicos.
Não precisava de jeito. Um paciente super saudável, atlético. É que, ó, gente, assim, Caramba. todo dia sai trabalho científico novo. E as Todo coisas dia. mudam. Antes, a gente achava que você só né, tomava um único scoopzinho de whey por Verdade. dia. Hoje, a gente sabe que você pode tomar até 100 gramas Isso mesmo. de whey por dia, que você vai aproveitar 100 gramas de whey por Isso. dia, entendeu? Porque Então, a gente assim, não ingere proteína o suficiente. Não. então, Se a pessoa que é não, muito se você regrada, quiser que produzir, pesa, fazer mais assim, massa muscular, então você pode tomar até 4 scoops ou 5, Aham. dependendo daquela quantidade de essa proteína que tem no teu assim, Entendi. whey. Então, antes achava, não, assim, só um. Se Só você absorve toma 24 mais, gramas de proteína por não, por ingestão. até 100 gramas dia, né? Então, assim, olha só, isso Esse estudo é super recente. foi uma virada recente. E tem diferença em pó ou cápsula, só pra, já que a gente está falando de manipulado? O Ou que? não? O whey? O efeito de creatina. Só para pessoas que estão em casa e não entendem. Eu tomo em pó porque tem mais benefícios do que a cápsula, sendo que a cápsula também é em pó. Só para as pessoas entenderem. Tipo, a mãe da minha amiga disse que não toma em cápsula, só em pó, porque tem mais efeito. A cápsula, não ela vai, existe, é um pó. a cápsula ela vai Ela romper vai no seu dissolver, estômago, ele vai dissolver, a creatina vai ser liberada. Sim. Aí eu falei, não, O não tem importante é a nada a ver. creatina ser monohidratada, isso é importante. Sim. E ter aquele selinho de E Creapure. também É. pegar uma O farmácia de selo manipulação Creapure. boa. É. Exato. É, Fizeram um teste recentemente com creatina. fizeram da pureza. É. Em farmácia de manipulação sempre é mais 100% É, confiável. É isso aí, Dani, é isso aí. Isso aí, Dani, tá certo. Ó, já vou mandar manipuladinha aqui. exato. A nossa é ótima. Inclusive, ela coisa. falou nos bastidores sobre harmonização íntima, trazer colágeno. Olha, Passa isso seu é muito contato, legal. querida. Isso é um assunto que a gente vai fazer. É legal Pois é, falar, né? eu não sabia, eu desconhecia. faço. Como é que é isso, doutor? Me explica. Não, é legal Conte. falar, principalmente Exatamente. as mulheres que estão... Eu aplico colágeno do jeito que a gente faz bioestímulo Sim. de assim, Na parte né, externa. colágeno no nosso rostinho de cima. É porque ela a vai gente ficando também meio usa murcha, né, doutor? no nosso rostinho de baixo, assim, pra ficar mais Muitas firme. colegas minhas novas estão fazendo com 20 e poucos anos. Eu falei, menina, você quer, né? Que gente. o negócio quer ficar muito Então, também faço plástica nos pequenos lábios. Isso é E a parte de interessante. colágeno? E faço laser íntimo. Laser íntimo. Laser de CO2. Eu já fiz o laser íntimo, é muito bom, porque muito legal. você acaba ficando ressecada e depois que você faz Traz o a laser, lubrificação. nossa, aí você fica super bem lubrificada, lubrificada. dá uma apertada, dá uma se São fechada. quantas sessões? São 3 por ano. 3 Você por ano, faz só uma isso, a legal. cada assim, 30 dias, uma vez por ano. E Mas você fica à vontade. rejuvenesce, porque Rejuvenesce, com a você idade... pode fazer tanto dentro, assim, isso Aham. dentro, né? Mas você pode fazer na pele fora, estimula colágeno também, renova a Interessante. pele, fica mais assim bonitinho. Se tiver cicatriz, clareia. Cicatriz, ótimo. que era o que Aham. a gente estava conversando. É bem legal. Também tem alguma E coisa a ver clareia com a também. incontinência urinária, tipo pra Também, mulher que tanto sabe, previne quanto trata trata. Acho que tem incontinência que de abordar leve a muito sobre isso moderada. também. As mulheres É bem desconhecem. legal. Falam de estética de rosto, harmonização de glúteo e esquece disso Estética porque é um íntima tabu. também. Tem vergonha. Nós cuidamos da nossa E eu parte muito íntima. peniano também, né? Mas aí outro dia a gente marca e fala. Porque é legal falar. Quando eu fiquei sabendo, eu estava no curso depois do curso. Também tem isso. Tem? Na minha não, né? Tá. Não. Eu só cuido Da mulherada. da mulher. Após o curso que eu dei para os médicos de Homens eu só pós-graduação, faço eles iriam implante. fazer algumas Pênis, não. harmonização íntima de mulheres e homens, e eu não Ah. sabia. Aí ela falou, eles vão fazer harmonização, vão fazer aumento peniano, e eu me... É, Sério? Jesus. é com ácido E ela hialurônico. falou Hialurônico. que tá bombando, que é uma... Os homens estão procurando demais. Sério? Sério. Ah. Homem É, tem essa... a nossa ideia é trazer Homem todos esses ainda, assuntos Homem tem pra... essa coisa, né? Sempre. Mas estão fazendo bastante. Bastante. E Isso também isso faço é interessante. preenchimento de grandes lábios. Tá. Tudo vai Às ficando vezes... emagrecido, né? fica Envelhecido. mais assim, fica mais murcho. caidinho, Vai perdendo A gente também mais consistência. já era- murchinho, Aí É. você Pra põe mim, eu já ácido era tão hialurônico magrinha, eu também. preciso. Sim. Fica legal, Então. assim. Às vezes você tem uma assim, ideia de que o seu pequeno, né, lábio tá né, grande, mas não é. É o grande lábio que se murchou. Igual a gente murcha aqui, a Murcha. nossa bochechinha, quando a gente vai ficando mais Sim. velha, lá embaixo também E murcha. quando faz reposição hormonal, toma testosterona, diminui? Não,
Moxa, não? Não, Porque eu li alguma coisa falando sobre isso. não. Isso ocorre muito mais em atleta do que quando você faz reposição hormonal. A minha, na gravidez, um lado inchou e o outro ficou normal. Só que aí voltou, mas assim, Mas ainda ficou, então, maior que o outro. E eu fico olhando, "Ai, que então, a gente corrige. Então precisa de harmonização íntima. Olha ele aqui, Corrige a Doutora, simetria. Vamos lá no consultório dela. doutor, ela tá pros ouvidos aí. Ele tá aqui. Então, lá na minha assim, clínica, eu faço, o que eu mais assim, faço é reposição hormonal, cuido dessa parte toda de implante, reposição, faço estética íntima e faço suplementação injetável, faço laser vaginal também. Tem uma pergunta legal para você, E faço tratamento de médico para pra médico. emagrecimento. Que ótimo. De médico para médico. De médico para médico. Doutora Rebeca, o que você acha, o que você pensa nessas pacientes que têm a síndrome disfórica pré-menstrual ou as mulheres menopausadas de ciclar progesterona? Então, eu não gosto muito de progesterona, tá? Eu uso muito pouco, uso em casos muito específicos. Eu sou reformada há 25 anos e eu vejo que pouquíssimas pacientes precisam. Algumas precisam mesmo. Tá. Existem pacientes que você repõe tudo, coloca tudo no lugar e assim, por exemplo, elas ainda continuam com o sono ruim. Sim. Essas assim pacientes, como fala, progesterona cai bem. Entendi. Entendeu? Entendi. Ela é muito boa para se melhorar o sono, mas não é Às vezes uma gestrinona pode assim ajudar geral, mais. entendeu? Entendi. Geralmente testo, ela melhora muito o sono também. Então, eu vejo na minha assim, prática clínica que quando você repõe testo, a grande maioria que estava com o sono ruim, tanto mulheres quanto assim, homens, o sono melhora, fica assim de boa. Aquelas que você depois que assim repõe vitamina, testo, estradiol, repõe tudo, coloca tudo no lugar e continuam com queixa de problema de dificuldade de sono, essa eu entro com progesterona e só. Entendeu? Agora, por questões de assim, proteção endometrial, é mito. Não precisa usar para fazer proteção. Isso já está aprovado, já tem vários estudos que se provaram que não tem necessidade de fazer a para proteção endometrial. Deixa para as gravidinhas lá, as assim, progesteronas. Não precisa mesmo. Agora, algumas mulheres precisam de uma maneira individual para tratar questões como, por exemplo, de insônia. Ótimo. É muito importante a gente falar disso, né? Porque quando a mulher ela entra na menopausa, ela começa a ter um declínio hormonal de progesterona, de estradiol, de testosterona. Tudo, Estradiol é fundamental para o brilho do cabelo, para o viço da pele, proteção ligamentar, estabilidade de Óssea, articulações, osso. né? E a progesterona, isso é uma analogia que eu faço muito com as pacientes mais idosas. Conforme a mulher vai envelhecendo, claro, tem a questão do tipo de parto que ela teve, vários outros fatores que a gente precisa avaliar. Mas a incidência de casos de infecção de urina, ela vai aumentando. Vai aumentando. Sim. Ou seja, porque a bexiga desceu um pouquinho, ou porque fez uma cesárea, enfim, tem N causas. Mas uma das coisas que a gente esquece é que a deficiência da progesterona, a diminuição da progesterona, ela diminui a motilidade intestinal. O intestino ele fica mais lento. A mulher menopausada, o intestino funciona pior. É verdade. Não é verdade? É verdade. Ele fica mais lento. Se esse intestino fica mais lento, o que acontece? As fezes elas ficam paradas mais tempo dentro daquele intestino. E elas fermentam mais. E crescem bactérias ruins ali. E aí começa a translocar a bactéria. O intestino está aqui, a bexiga está aqui. A bactéria começa a passar para a bexiga, vai para a bexiga e começa a dar infecção urinária de repetição. Você vê, às vezes, um problema hormonal pode levar Quantas pacientes a gente conhece, né? Mulher idosa que tem resistência a antibiótico porque não cuidou do intestino, não fez uma reposição hormonal, não envelheceu bem. E cada vez tem infecção urinária. Aí você vai lá, usa o antibiótico, mata as bactérias boas e as ruins do seu intestino. Daí as bactérias crescem de novo, dá outra infecção. Nossa, eu vejo demais. mais essas que loucura. intus por assim, deficiência de estradiol. Porque resseca Por causa do uretra, né? ressecamento. Sim, Isso é super assim comum. Paciente que chega
tem 1, 2, 3, 4, 5, você ainda vai ver por assim, deficiência de estradiol. Sabe Vem uma coisa que eu primeiro. vejo muito, Rebeca, no consultório? Eu falo, como a mulher, às vezes, ela esquece dela, sabe? Eu falo assim, Muito. não, de verdade, não é verdade? Eu falo assim, olha, como é que tá a Tá sua... tão na A gente cara e vai ela virando não vê. filho, marido, a casa, esquece da gente. exatamente. Eu falo, como é que tá a sua vida sexual? Aí comenta, eu falo, você tem dor para ter relação sexual? Ah, não, doutor, é bem ressecado, às vezes machuca e tal, mas é normal, né? A Mas gente tá tem, tendo, né? é normal, a gente tá envelhecendo. Eu falo, não, não é normal, meu amor. Eu falei, É. você precisa ter lubrificação para você sentir prazer. Pois é. Não é simplesmente servir o outro, né? Isso é muito, Esquece isso totalmente é muito dela. cultural, né? A mulher foi muito criada para se acostumar com a dor mesmo. Aguenta Servir. teu marido E chato, serviu. Sim, aguenta, deita na cama, transa sem prazer, Isso mesmo. sim. aguenta, faz parte da vida, é normal, é muito cultural isso, é muito É. triste. Então, assim, a gente, Triste eu, mesmo. eu converso muito sobre esse sexo com as minhas pacientes, estimulo muito, falo muito sobre a questão de prazer. Tem que ter Tem que ter, né? prazer, Você tem que ter tem tesão, que querer admiração. Tem que se transar, conhecer. tem que ter vontade, tem que se tocar, E tem o que se olhar. pompoarismo? O que você acha É dos exercícios? legal, muito, muito, muito legal. Eu comecei a É, fazer tem que se ultrapassagem. tocar, Mudei totalmente. é muito A mulher que eu legal, sou hoje, eu não claro. fui com É 18 muito anos. É mesmo? É surreal, meu Você Deus. já tá jogando bola no teto? Ah, não, ainda não cheguei nessa fase. Mas eu vi eu alguma quero, meu coisa. Tem que fazer um Doutor, podcast disso. doutor, fecha essa, Ai, os gente. ouvidos aí. Nossa, eu Mas, chego lá. mas eu vi recentemente alguém falando que não funciona esse exercício. Olha, pra Tem mim alguma coisa a funcionou. ver ou não? Melhora o prazer. Melhora o prazer. Melhora o prazer. Melhora o Pra prazer. mulher, pra As mim melhorou mulheres que bastante. fazem relatam que sentem muito mais prazer. muito mais prazer. Tá. E tem que fazer Entendeu? com frequência igual o exercício, né? Tem as séries, É. repetições. Eu fui a Kátia Damasceno, né? A Gente, Kátia a Kátia Damasceno é ela é famosíssima, maravilhosa. né? Ela é famosíssima. Ela é muito engraçada. Através dela, de uma prova, eu comecei isso daí. Como eu tenho formação em Pilates, eu faço LPF, aquele BAP, e trabalha bastante. E a professora falou, Gabi, vai funcionar muito e tal. Que eu falei, será? É mito? Falei, eu pago pra ver. Aí eu fiz 3 formações e pratique, gente, melhorou muito. Então eu sou prova viva de que realmente funciona. Mas eu falo muito disso, gente. Lubrifica Vocês têm que querer bastante, porque transar. contrai, é exercício Tem, mesmo. não é Então, porque tá com Fluxo sanguíneo 60 melhora. anos, 65, 67, 70, não tem que querer transar, porque assim, libido, tesão, não é só por penetrar. Não, quando você tem tesão, você tem tesão pela vida, você quer Sim. viver, você quer se arrumar, Libido você de quer vida. levantar da cama, você tem vontade de assim, viver de uma maneira geral. Então, quando você repõe hormônios, isso tudo volta, você volta, você tem tesão pela vida. Então, e você querer isso te faz viver mais e te faz viver melhor e com mais saúde. Então, saúde. Nossa, que nem eu É. falo, nossa, eu com quase 40 anos que eu aprendi, que eu estou vivendo isso, né? E são Mas- fases mas também, é- a gente vai amadurecendo, Vai e amadurecendo. vai se conhecendo, Exato, é. mas tem mulheres com 70 e 80 e nunca. Que nunca tiveram. Nunca As, tiveram. as mais sim, antigas exato, mesmo, elas. Porque era muito Era É pra isso que eu rígido. servir falo, só. cultural, porque Cultural. achava que era assim, normal você ter 40 e virar amiga do É isso seu mesmo. marido. Sim. E deitar do lado, só vamos dormir. Achar normal. Então, assim, E que era tudo pecado É, também, né? A exato. religião, ela você não acabava. poder se olhar, te- se tocar, se conhecer, né? Então, Exatamente. A minha avó do Pernambuco teve 13 filhos e falou que a gente tem que se respeitar, que ela nunca beijou na boca do meu avô. Eu falei, vó, você teve 13 mas é. Tadinha, É porque não tinha Nordeste, televisão nessa época, né? É, Nordeste mas é tadinha, assim tipo, só mesmo. servia o marido mesmo, e tudo. gente. eu O fiquei Nordeste chocada. é assim. Hoje em Nordeste dia, é assim. claro, não Não tá igual, mais tanto sim. assim. Mas ainda tem muita coisa. Tem muito 13 filhos, machismo mas não lá. beijou na boca, tipo. que Tem loucura, muito né? machismo, gente. Tem. Muito, Machismo. muito. Vocês, assim, que foram criados aqui, não tem noção Não, sim. do preconceito, de eu- como é imagino. diferente. Uhum. É muito diferente. Ainda, até aqui, viu? Às vezes eu vejo, Rebeca,
Tem homem que fica inseguro, por exemplo, quando ele tá tendo uma relação sexual com a mulher e a mulher se toca. Eu falo, você se toca na hora da relação? Porque às vezes Tem você se estimula. mesmo. Não tem? Tem. Fala, mas por que você não tá sentindo um tesão suficiente em mim que Não, você eu não precisa se sou, estimular? eu não não sou sou suficiente? suficiente para Nossa. você? Tem. Tem é muita verdade. mulher que fala isso pra É mim. porque muitos homens acham que só a penetração tá tudo Não, é ótimo. assim, gente. Mas, é uma gente, a falta de mulher curiosidade, né? sentimento, é o De pré, exploração de é o coisas. toque. Sim. Mulher é cuidado, né? Mulher é Tem um vídeo meu cuidado. falando sobre isso no Instagram, até falei no outro podcast, né, Dani? Mulher é igual um fogão a lenha, você tem que ir aquecendo, né? Não é um Sim. botão liga e Não. desliga. Não, porque Não tem é. muitos homens que se acham, minhas amigas solteiras contam histórias absurdas. Aí uma falou assim: mas você se acha, né? Você não fez nada, você nunca fez eu gozar, você nunca nem me tocou, você se acha Então, só pelo tamanho do. Tipo, não é isso, Acha que é não isso, é né? sobre Não é. isso. É. Então, é machismo, gente. Não A adianta. mulher, se ela não for realmente conquistada por desde de manhã, É ela isso. não vai querer transar à Receber noite. um elogio sem uma segunda intenção, né? Nossa, como você tá exato. linda hoje. Elogiar sua mulher durante o seu dia. Se não for uma Ou coisa pra- sempre Surpreender. assim, tipo, se ela não for cuidada, Mimada. mimada, se ela não se sentir protegida pelo companheiro, parceiro, ela não vai querer transar. Mulher funciona assim. Não adianta. Agora imagine uma sociedade que a mulher se serviu o tempo inteiro. É. Nunca teve carinho, Pois afeto e ainda tinha que fazer. Como que vai ter algo- prazer, né, gente? E que nem no meu caso, eu fui violentada, então eu não sentia nada. Eu não Nossa, gostava nem não que as tem- pessoas me é. tocassem. Eu imagino. horrível. Ai, E aí, com a Kátia Nossa. Damasceno, eu comecei, porque depois que eu casei, eu Aham. falei, meu, preciso, né? não Mas consigo as pessoas imaginar. achavam que eu era frígida, só que eu não gostava que me Nossa, tocassem. É imagina horrível. numa situação dessa É horrível. gravíssima. É. E assim, Não, hoje a gente imagina. vê muitos casos assim, e Aham. as consequências são essas. São mesmo. A gente perde completamente. Você se afasta, se lógico. afasta. Não tem Fica como. com medo tem do como. toque, Não de tem tudo. como. Então, às vezes, as minhas amigas falando, eu sinto isso, sinto aquilo, eu falei, eu não sinto nada. Não sentia, né? Graças a Aham. Deus, hoje com meu marido, eu fui. Porque também tem muito É do a nossa mental. A mente. gente tem É. que mudar a nossa programação. Sim, Aí eu fui mudando a programação, aí agora tá uma vida saudável, que normal. bom. Tá tudo Bom. bem. Graças E a sempre Deus. dá pra Que bom. melhorar, né, amiga? A Sempre gente dá fala pra da sua melhorar. clínica. Bom, Eu, A gente agora então. né, amiga? A gente tem algumas coisas que dão um empurrãozinho, assim. Empurrãozinho. Mas libido, principalmente feminino, é multi, assim, não tem como você também achar que você vai pôr um implante de assim, testosterona na mulher e que ela vai gozar horrores e que ela vai ter Não, todo o é. prazer do mundo, que também não é. Se a cabeça dela não tiver boa, tiver se ela não passado por um tiver com trauma. alguém legal, que cuida dela, que também não tem implante no mundo que vá fazer fazer. funcionar, porque também não é, né? Assim, Sim. então, é um conjunto, né? Mulher tem uma libido complexa. As pessoas, os homens, né? Estão esquecendo o romantismo e Exatamente. terceirizando isso para outras Pra coisas. outras coisas. mesmo. Não pode ser assim. Né? Gente, eu sou gay, então com as pacientes, elas rasgam o verbo, falam de Mas tudo. falam pra mim. mesmo. Fala, fica à vontade. Nossa, Sabe você uma deve coisa que eu ouvir- brinco com Você elas? deve ouvir muita Muita coisa, né? muita coisa. Eu brinco com elas assim, eu falo assim, ó, como é que tá a tua vida sexual? Como é que tá seu libido? Ah, doutor, mais ou menos e tal. Fala, eu sei, eu falo assim, Pra elas relaxarem. brincando, eu falo assim, eu sei, gente, sexo depois de 1 ano e meio de casamento parece coreografia, você já sabe pra onde vai, né? O homem não se esforça, né, cara? Precisa se esforçar. Imagina, é porque o marido É dele, verdade. vocês não têm noção, é a coisa mais linda. Aí você Ah. chega, os dois, lindos, Lindos. maravilhosos, aí você lá Que toda legal. cagada, com o libido lá embaixo, aí você fala, Tem alguma coisa tem errada. alguma coisa errada, né, amiga? Ai. Gente, vamos... porque a gente, se deixar, a gente Nossa, vai... Já Nossa, passou, gente, certeza que já passou já de passou intimidade. de A uma- gente vai fazer um after aqui. Exatamente. O papo tá tão bom. Tá tão bom, mas tem as perguntas das nossas internautas. Vamos lá. Vamos Ah, colocar super legal. Vamos. para ela tirar as dúvidas delas, porque com certeza deve ter muito. Que legal. Ó, a Laís, quais sintomas iniciais e a idade que a menopausa aparece? Posso? Pode. Vamos Fique à lá. vontade. Todo seu. Eu vou falar primeiro sobre o que é, né, menopausa. Porque menopausa significa a parada da menstruação por um período de 1 ano ou mais. Isso significa
este, né, termo menopausa. Porém, eu acho que aqui cabe, né, falar que climatério é quando começa a ter, né, sintoma, pode começar até 10 anos antes da menopausa, que é quando você começa assim, a produzir menos hormônios, entendeu? Uhum. Então, pode ser com, assim, 35 anos e você pode ter a sua menopausa com 50. Então, você pode passar 15 anos como é período de assim, deficiência hormonal, Meu se você Deus. não procurar um médico, se você não prestar atenção em você, né? Então, e ter várias consequências. Então, sintomas são insônia, fadiga crônica, você pode Esquecimento tem a ver. esquecimento, Porque foi névoa, entrando na sua uma névoa mental, mudança de humor constante, choro, você começa sem chorar do nada, irritabilidade fácil, entendeu? Mudança de ciclo menstrual, o ciclo era de uma assim, maneira, começa assim ficar todo assim confuso, ou fica falhando, ou você começa a sangrar mais, falta de libido, tá? Você começa a ganhar gordura, principalmente gordura abdominal, Não. tá? Você começa a treinar mais, comer menos e a engordar, a ganhar Nossa. peso. Esses são os assim, principais sintomas que assim, envolvem climatério e menopausa. Os que Não eu basta mais, só a TPM, então, os que eu meu mais Deus. encontro no Ai. consultório. Tem uma idade, tipo, qual a idade que Então, entra? começa com 35 e assim, menopausa com 40, assim, varia entre 45, 46 até 54. É a média mais comum. Nossa. Todas, de fato, a partir dos 35. Ou é relativo? Não, relativo. É relativo. Algumas podem começar com 39, 40, é relativo. Entendi. Mas assim, se você fizer exame, eu acho que hoje em dia 90% com assim, 35 tem deficiência, tem alguma deficiência hormonal já. Vamos saber. Vamos para a próxima, gente. Alguma Oh tem. my God. Eu, Carol, estou com muito calor, principalmente na região do rosto, mal-estar, menstruação irregular, 36 anos. Posso estar com menopausa? Não, na menopausa não, porque você menstrua ainda. Como eu né, falei, só é na menopausa quando você para de menstruar, mas pode estar e parece estar no climatério. Pode ser, às vezes, também, né, doutora, aquela falência ovariana precoce, uma mulher de 36 anos. Então, mas a gente chama de falência precoce quando ela para de menstruar. Até tem que ter esse seria- intervalo de mais de um ano. Que seria uma menopausa precoce. Entendi. Entendeu? Então, se ela menstrua ainda, Aham, seria climatério. entendi. O ovário policístico tem esses sintomas? Então, sintoma de assim, calor, não. Não. Ela poderia ter uma menstruação A irregularidade irregular. menstrual. Aí sim caberia, mas com esse calorão, não cabe. E ovário policístico dá outros sintomas, por exemplo, queda de cabelo, Sim. pilificação. E no vai e sutismo. volta, rosto, vai e volta. isso. Exato. Né? Aumento Próxima, de peso. Oh, Deus. Clá Oliveira. Se quem já teve um câncer pode fazer reposição hormonal? Depende do tipo de câncer. Dependendo do tipo de câncer, sim, pode. E qual que não Pode pode? fazer. Olha, câncer de mama, dependendo dos. Agora me fugiu o nome. Dos assim, Dependente de receptores, estrogênio, né? Dependendo se ele pode ser estimulado Aham. pelo estrogênio, aí é controverso, mas não é totalmente proibido ainda assim. Então pode. Vamos saber. Próxima. Chayane. Endometriose. Quais são as melhores indicações de farmacológicos? Farmacológicos, isso. Hoje em dia, o melhor tratamento farmacológico é fazer implante de gestrinona, sem dúvida. É o tratamento padrão ouro. Próximo. Andréa Portela. Quem já teve trombose pode fazer reposição hormonal? Pode fazer reposição sem estradiol. Sem estradiol. Sem estradiol. Mas pode repor testo, pode repor outras coisas, não pode repor estradiol.
Gente, quero agradecer muito vocês. Foi uma conversa muito Pena que Nossa, uma gostosa. delícia a conversa. Mas a gente vai voltar várias porque é tanto assunto que Muito. quando você começa O a tempo falar, passa, a gente nem vê. Foi o uma tempo passa delícia. muito rápido, mas vamos fazer mais vezes isso aqui, porque temos muito assunto. Mulher, né, tem... Principalmente falar de libido, de coisas mais íntimas. Não, que essa as parte mulheres Obrigada pelo procuram. íntima, convite. Obrigada a você, Foi uma você foi delícia. maravilhosa, eu Obrigada. sei do seu profissionalismo. Ela atende em Alphaville, né? Isso. A mulherada de Alphaville que quiser. Deixa seu Instagram. @doutora Rebeca Filgueiras, Filgueiras. Você tá onde lá em Alphaville, doutora? Tô lá na Copacabana, no 18 do Forte, Tá. no Edifício Montreal. Minha clínica tá lá, será um prazer recebê-las. Nossa, estarei lá pra fazer esse negócio Por íntimo aí. favor, será um Né, amiga? A gente vai prazer. junto, amiga. Fazer uns vídeos lá. Será Só não podemos mostrar. A gente só fala da parte, né, da autoestima. Exatamente. Será um prazer enorme. Eu tô feliz assim demais. Tá aqui foi uma delícia, Dani, Obrigada, Neto. viu? Obrigada. Vai Você foi incrível. maravilhosa. São tantos Gabi, assuntos. minha amiga maravilhosa, a gente trabalhou na Record, já dançamos juntos, já fizemos várias Já coisas. dançaram Já juntos? dançamos juntos, ó. A gente Era já do programa das da Ana antigas. Hickman, eu era bailarina. Ela era Olha, bailarina. Que legal. E a gente ficava lá, passava o dia inteiro, né, amiga? Então a gente Sim. ficava toda jogada lá nos Sim. bastidores, E o todas tempo juntos, voa. os camarins. Amiga, Um hoje você prazer. você está como apresentadora, o que você hoje está... eu vi que você está dando cursos, né, de desenvolvimento, De de comunicação. comunicação. Eu sou toda... Ela chegou aqui toda linda e eu toda... Imagina, eu estava. A menina ligou a câmera e fez assim. Assim, Muda fazendo na hora, né? A câmera Fazendo namora pose. comigo. Né? Assim. Fazendo Aí um pose. minuto o TDAH já esqueci, aí já não esquece. Mas me conte, amiga, você tu é no SBT ou tá na Record? Eu estou apresentando o Merchan no SBT, já fiz algumas reportagens, fui repórter por um dia no TV Gazeta. Oh, Sou graduanda ainda de jornalismo, falta um ano para terminar, mas tenho Legal. formação como apresentadora, correndo atrás, buscando. Você contou você falou, resumiu muita coisa sobre mim. Eu, por todo o período de estudo, eu não estudei, porque eu sempre estava viajando. Eu só estudava de verdade, um dia antes da prova, ficava sozinha no quarto, e eu fui me estudando e tentando entender. E, que anta, que burra, nossa, ela não sei do que. E eu ficava muito mal com isso, e hoje, com a prática, me esforçando, eu tenho dificuldade, sim, para aprender algumas coisas, para me concentrar. Mas eu falo, eu não vou tornar isso como dificuldade. Sim. Sim. Na Eu verdade, vou- quem tem TDAH, porque nós aqui temos TDAH, A gente realiza muitas gente, coisas. nós somos muito inteligentes. O somos problema é ter o inteligentes. hiperfoco Sim. naquilo, né? é parar. É que a nossa cabeça fica milhão pensando em várias coisas. Mas quando você dá o hiperfoco, o TDAH é É isso. super inteligente. Nós somos. Sim, exatamente. nós Mas é somos- verdade, é a verdade. gente Às vezes eu somos- brinco com os pacientes, eu Mas falo o assim, Ayrton você tinha fica com medo de TDAH. estar na minha mão? Eu falo pro paciente assim, você tá com medo de estar na minha mão porque eu sou seu médico e eu tenho TDAH. Então, doutor, como é que é isso? O TDAH, ele tem o hiperfoco. Quando ele gosta muito É isso de mesmo. algo, E ele tem que fazer o foca que ama. muito naquilo. Vira e eu falo fera, pros pacientes, é. eu falo, e eu amo ser médico, então É. fique tranquila Fique que na consulta eu tô aqui com tranquilo. você. Exatamente. Aqui eu manjo. Até na minha palestra sobre comunicação eu abordo isso, sobre a dificuldade que eu tive de ensino e tudo, mas a gente não pode usar isso como desculpa, porque nós somos criativos. Se eu esquecer o texto, pode ter certeza Você vai se virar. que eu vou me virar e vou montar uma Você vai palestra que achar eu uma nunca nem saída, né? imaginei, vou achar uma saída. Então, quanto mais eu estudo, mais eu falo, eu fico tipo, nossa, eu sou capaz, então você é capaz. Eu era muito travada na comunicação, sempre trabalhei com a dança, com o movimento, mas ao falar eu tinha uma dicção péssima. Claro, não tinha prática de leitura em casa, na escola. Eu lembro o Rodrigo Faro falou, Gabi, a sua dicção é péssima, a sua voz é muito grave. Eu peguei isso e fiz degraus, talvez outra pessoa não. Então eu falei, o que eu posso fazer para melhorar? E melhorando eu posso ajudar as pessoas. Claro, eu tenho muito que melhorar ainda. Sim. Eu faço Todos trabalho nós, de né? O tempo inteiro. fonoaudióloga, Nós, eu não é. paro de Sem estudar. dúvida. Mas assim, o que eu puder ensinar e falar, olha, gente, eu passei por isso. A gente estuda todo dia, Todos gente. os Todo dias. dia. A Todo medicina dia. muda Não o tempo dá pra inteiro. parar. E o Todo dia tem uma TDAH, novidade. gente, ele vai, se joga, faz e Faz e acontece. E eu acontece. faço e aconteço. E é verdade, é bailarina, Legal. você é dançarina. E hoje eu tenho orgulho de falar assim, fui dançarina por muitos anos, sou jornalista
e vou ensinar muitas pessoas Isso aí. com a comunicação eficaz, e é o que eu estou fazendo agora. É De isso forma aí. autêntica, Gente, leve, gente. Entrem no Instagram dela, ela dá várias dicas de comidinhas também. Saudáveis, eu comida respiro o saudável. esporte. Exatamente. E assim, ela tem os treinos, eu vi que você posta seus treinos e alimentação, que também é muito importante. Porque eu sou muito e elétrica, eu não faz paro, gente. Eu tenho que fazer parte muitas coisas. dessa nossa saúde, né? Eu Quando TDAH. eu ia no ginecologista e queixava da minha TPM, ele falou, faz yoga, pratica esporte. Nossa Aí eu Senhora, falei, doutor, eu faço não vai dar. beach tênis, musculação, pilates, Você eu danço, medita? tento fazer meditação. Aí ele Olha, falou, então, esse é alimentação. o meu Eu falei, eu desafio tento me da alimentar. vida. Então não tinha, né? Meditar. Não, Imagina se eu não eu fizesse consigo isso. rezar. Eu Rezar. consigo parar quando eu rezo. É o Sim. único momento que eu consigo me desligar. É para rezar. Exato. Aí eu desligo. Ah, eu Não, porque consigo você ainda tem muito, não. muita energia. Nossa, Ela tem muito. Eu treino 8 horas. Meu horário é 8 horas. Ela chega depois e ela treina E com o mesmo muita personal, com muita energia. Nossa, E eu tô morta, assim, do dia, e ela tá E tá lá. chegando Felizona. no pique, felizona. Fala, doutora, você tem que Mas o inventar isso. implante que me deu você- muito mais energia, viu, O médico, gente? O quando dá implante é 10 horas, vida. fala assim, acabou. Acabou. Gente, ó, Não, quando eu não 4h30 vejo a da hora manhã, que ele eu falei, acaba. é. Tipo assim, de ele acabar pra eu ir embora. E ela não. Eu falo, o que eu vou fazer agora? Filha, a gestrinona é vida. Eu faço funcional, beach tênis, musculação e emendo um no outro. Falei, Ah, gente, não, eu Gabi, vou de onde colocar, você tira? eu vou mudar Mas eu o não meu. quero remédio para TDAH, eu não quero, não. Eu falei, Sim. gente, esse implante já tá ótimo, e o ótimo. resto eu tento administrar. Administrar. Ou seja, você fez uma pergunta, já falei de outra coisa. Tá Não, bem? mas é Ó, isso, Era é pra isso. falar do meu trabalho. Já divulgue suas redes sociais, fale, o espaço é seu. Gente, se quiserem inspirações, 4h30 da manhã eu já estou de pé, me arrumando para ir para o Ibirapuera. Eu pratico várias modalidades, ensino as mulheres a se cuidarem, não é só corpo, é corpo, mente e espírito, tudo com equilíbrio. E além disso também, sempre ensinando sobre comunicação eficaz, oratória, de forma simples, leve e autêntica. Então, se vocês quiserem acompanhar tudo isso, é só me seguir, Gabi, com Y, Fontenelle, com 2 L's, Fontenelle. É isso, beijão. Obrigada, gente, foi um prazer estar Obrigada, aqui foi um com prazer, vocês. foi Foi nosso, incrível. viu? Incrível. Obrigada. Que Foi fera, gente, uma maravilhoso. honra Uma delícia. aprender tanta coisa, tantos conhecimentos. Eu falo, caramba, olha a lei Não, da foi uma atração, né? delícia, Poder estar é. aqui, ser convidada para estar Sim. aqui e aprender tanto. Prazer enorme. E nós somos 5 pessoas da. Como é que fala aquela? Somos 5. Me ajuda, gente, que me deu branco. Você tem que de onde você conhecer tirou 5 cinco, pessoas, amiga. não é? Você tem que conhecer 5 pessoas. Não, Aumenta nós a somos quinta. não, nós somos as 5 pessoas da qual nós convivemos. Qual que é essa Ah, frase? Nós tá, somos no a ambiente média das 5 das 5 pessoas que nós... Eu perguntei para convivemos. 3 TDAH, não, porque todo mundo tava parado aqui, já falei, brincadeira. Imagina. Agora eu entendi. Agora- Na hora que ela falou assim, nós somos 5 pessoas, eu falei, mas a gente tem 4 aqui na Também mesa. a Não, né? eu mesma falei, coisa. gente, qual que é aquela Você frase que me uma deu dica, branco? Aí eu entendi. Aí Ah, eu me deu agora branco. sim. E aí que tá, e aí Você que eu deu falo uma na dicasinha, oratória e eu na entendi. comunicação. Se você esquecer de alguma coisa, o que você pode fazer? Se vocês tiverem um podcast, se você estiver apresentando em um programa, você brinca, você usa seu quê de humor. Sim. Ah, é. E aí Sim, que isso tá. aí. É isso, é verdade. A gente tem que se Arrasou. virar, tem que se brincar. Ah. Aconteceu, viu, gente? Mas a gente pode usar porque tá tudo bem. Tem muitas pessoas que têm vergonha. Ai, não, eu não vou gravar nas redes sociais porque eu tenho vergonha, eu vou me julgar, eu vou esquecer. E se esquecer, gente, a gente Esquecer. esquece. Pega uma anotação, brinca, faz Exatamente, alguma você coisa. brinca com o seu próprio... Eu mesmo falo, eu sou toda... A melhor coisa é isso. O humor exatamente, é assim, remédio pra tudo. pra tudo. Eu acho. E se eu não usar, eu tô Meninas. lascando. Olha, eu queria Senão as ficar... pessoas vão perceber Vão que a gente tem perceber que eu TDAH, né? Queria ficar com vocês mais uma hora, mas a gente infelizmente vai ter que encerrar. Mas vamos continuar, vamos falar de TDAH, vamos falar de Estética estética íntima. Vamos. Quero agradecer também vocês por terem acompanhado a gente. Nós queremos sempre trazer informações para vocês com pessoas profissionais maravilhosos e que vão passar a informação certa, porque hoje tem muita falta de informação. Sim. E a ideia é trazer a informação para vocês também participarem e interagirem aqui com a gente. Então, curtam, comentem, deixem aí as suas mensagens, o que vocês querem saber, quais os tipos de tratamentos ou doenças que, né, que hoje é comum no nosso dia a dia, para a gente também ir informando vocês e trazendo médicos especialistas aqui. Muito obrigada, viu, E galerinha? sempre Até a escolhendo próxima.
Ama Ó, da ama da fama. qualidade, Que quem ama, exatamente, querida. cuida, É, tá? quem ama, É cuida. isso aí. Sempre Quem ama, rapidez, cuida. agilidade, qualidade, pra Qualidade. gente ter todos os aí. benefícios. Olha aqui, ó, trouxemos a nossa garota propaganda. Ó o merchan, viu? Ó o A merchan. garota Merchan. propaganda e a outra prescritora. É, exatamente. Prescritores. 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 Isso aí. Fiquem É com isso, Deus. gente. Beijos. Beijo, boa noite.